Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre dois pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente! Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution. Fala galera, estamos aqui mais num Pod Vapo e hoje estamos aqui com ele, Rafael Negrão da Coda Shop. Seja muito bem-vindo, Rafa. Opa, muito obrigado, estou muito animado de estar aqui. Vamos Com certeza, obrigado Rafa pela presença e já começa contando um pouquinho pra gente do seu início, né? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e um pouquinho da Coda também pra gente. Claro, beleza, vamos nessa. Bom, eu trabalho com comunicação aí há uns 10 anos e nos últimos 6 mais ou menos eu vim pra games. Não era tudo mato, mas as coisas já estavam muito bem construídas no mercado de games, mas hoje a gente vê que já mudou muito de quando eu entrei para agora. Assim, tanto o tipo de game que está em alta, quanto como produzir conteúdo para games, né? Então é o que a gente estava falando agora há pouco, né? As plataformas mudaram muito. Depois a gente entra nesse ponto. Mas enfim, então estou nesse mercado há bastante tempo. E aí estou na Coda Shop há um ano mais ou menos. E está sendo uma experiência incrível, que é uma plataforma, um e-commerce de itens de jogos e moedas em game. Então, você quer comprar o diamante do Free Fire ou o Code Point para jogar COD Mobile, você vai na Coda, aí você tem várias opções de meio de pagamento e você compra por lá de maneira segura, cai na hora, na conta e tudo mais. A gente conseguiu se estabelecer como essa plataforma segura e é um trabalho que eu acho que é muito feito por comunidades. Quando a gente fala de games, eu gosto muito de pensar nisso. Assim, não dá para eu falar com o gamer. Quando eu estou falando com o usuário que joga Free Fire e com o cara que joga Mobile Legends, são comunicações diferentes e jeitos diferentes. É outro universo, né? É outro universo. Muda o jogo, muda o universo. E aí você tem que se posicionar como empresa. Como que eu vou defender a Coda para esse cara entender que é um lugar seguro, é um lugar onde ele encontra preços bons, ele pode pagar no cartão de crédito em 5 vezes, enfim, como que eu falo com esse cara, cada um, e aí é isso. Eu acho que aí também é um ponto forte que a gente pode falar que sente falta muito, que é o atendimento, esse bate-papo, o cliente sabe poder ter alguém para conversar, para tirar a dúvida dele, porque é muito difícil, né? Como é online, não vê o rosto de ninguém, não tá sentindo ali, não tem a conversa, acaba tendo esse pouquinho de receio, né? Com certeza, e assim, pra gente isso é um ponto muito importante de trabalhar, e eu acho que é um dos motivos do sucesso da Coda, que a gente tem uma equipe de suporte 24/7, então sempre tem alguém lá monitorando as coisas, a gente está sempre de olho no Reclame Aqui, caso tenha algum problema e tudo mais, a gente sempre atende o cliente para que não haja problemas, a gente percebe a diferença que faz. E um outro ponto que eu gosto muito de trabalhar, em várias empresas que eu trabalhei hoje na Coda, é como que a gente faz essa conversa com o cliente, não só quando dá um problema, mas como a gente cria uma conversa com ele sobre coisa boa, assim, que é ter uma rede social bacana, com vídeos legais sobre dica do jogo, novidades do passe de batalha de tal jogo e tudo mais, e você já está conversando com esse cliente sempre. Aí caso venha por algum acaso dar um problema numa transação, ou alguma coisa, o site está fora do ar, que são coisas que podem acontecer, esse cliente já está muito mais próximo. Ele vai falar, putz, por que não está dando certo? Eu queria e tal. Aí você vê às vezes o que é muito legal, quando você cria essa comunidade, acho que essa é a palavra, e aí vamos supor que por algum motivo, algum link não está funcionando no site, e alguém entra na rede social e começa a reclamar, mas não está funcionando. A própria comunidade às vezes vai e responde, fala, não, calma, deve ser alguma coisa, calma que já os caras da Coda estão ali para resolver.
E aí é legal que você já Passa tem essa essa credibilidade conversa. ali, confiança da própria comunidade, né? Exatamente, acho que é você fazer essa proximidade mesmo. E escutar a comunidade. Conta pra gente um pouquinho do Rafa pequenininho, o Rafinha. Ele pensava em trabalhar com games, ele já jogava videogame quando era criança. Zero. Quer dizer, eu jogava, mas nunca pensei em trabalhar com isso. Imagina, quando a gente era moleque, pensar em trabalhar com games era... Era a vergonha da família, né? Você fala, como assim você vai trabalhar com games, filho? Mas foi muito doido, assim, eu jogava muito videogame, eu lembro que o meu primeiro videogame foi um Mega Drive, muitos anos atrás. Eu jogava no Master System também, enfim, mas lá longos tempos atrás, quando eu tinha cabelo, bons tempos. E aí eu passei a adolescência também jogando, mas eu não tinha muito dinheiro. Então, tipo, eu tive o PlayStation 1 até acho que 2013, 14. E eu adorava jogar o GTA, aquele GTA. 4, né? Exato, já tava no 4. Mentira, verdade. Eu comprei em 2012 o Xbox 360, depois de um tempão. E eu ainda voltava muito pro PlayStation 1, porque eu adorava o GTA 1. O primeiro GTA lá com a visão de cima, adorava. E aí comecei a jogar o Xbox 360 e tal. E aí, nesse Xbox, eu comecei a entrar... Eu trabalhava em agência, em outra coisa de publicidade, e comecei a ser chamado para algumas coisas de games, por acaso. Porque um amigo meu trabalhava numa empresa. Um outro amigo meu trabalhava numa empresa. Vem aqui. Eu comecei, por exemplo, com a Ubisoft. Faz aqui um trabalho de apresentador. Eu fui e fiz. Bacana. Mas saí. Continuei trabalhando em agência. Aí depois de um tempo, um outro amigo meu da indústria de games falou, a gente quer alguém que cuide de comunidades e tal. Vem pra cá. Aí eu fui, isso em 2016, e aí não saí mais, né? Aí fiquei, enfim, construindo parte de comunidade, como que a gente faz criação de conteúdo, tudo mais. E aí me apaixonei, né? Eu já gostava de game como jogador. E hoje eu adoro o mercado. As pessoas se conhecem, é muito legal, eu vejo... pra mim, acho que uma das coisas mais legais é conhecer o mercado. As o pessoas. pessoal é bem unido, né? Muito. Então eu vejo um amigo meu que hoje está numa empresa, depois é promovido, vai para outra empresa. Então, é muito legal porque aí todo mundo comenta no post do LinkedIn, aí você vê todo mundo que é amigo do mercado falando, caraca, que sorte dessa empresa, esse cara é muito bom. Isso me dá um orgulho de fazer parte, sabe, dessa galera bacana, uma galera muito boa. Com certeza. Conta um pouquinho pra gente aí, sua trajetória um pouquinho antes da Coda. A gente comentou aqui um pouquinho off que você passou pela Warner, conta um pouquinho pra gente como é que foi. Bom, em games foi isso, eu tava em outra agência, trabalhei em outra coisa, com varejo, atendimento, e eu sou palhaço em hospital, e ator, e gosto de fazer essas coisas, de me aparecer. E aí um amigo meu que trabalhava na Warner nessa época, ele falou, a gente quer alguém que tenha jogo de cintura tal, para apresentar o nosso canal e fazer a gestão de conteúdo aqui. Eu falei, vambora, agora. Agora, né? Fui agora. Aí eu lembro que eu pedi demissão da empresa que eu tava para ir trabalhar com games. E aí fiquei lá um tempão. De lá acabei entrando nesse mercado de tecnologia, fintech e tudo mais. Trabalhei na Nimo até um tempo atrás, né, que era uma plataforma de streaming. Ficamos lá, fiquei quase 2 anos lá e saí de lá e vim para a Coda no começo do ano. E é muito legal ver assim, eu trabalhei com áreas diferentes dentro dos games, né? Primeiro era uma parte de produção de conteúdo, redes sociais, apresentação, eventos. Aí depois entrei mais na parte estratégica de marketing, na Nimo, fazendo uma ponte com o time, por exemplo, que fazia a contratação, como que a gente melhora as nossas mídias, como que a gente faz um PR melhor e tudo mais. E hoje estou nisso na Coda, olhando marketing como um todo. Aí foi onde eu me encontrei mais ainda, nessa parte estratégica de games. Quando eu comecei, falava-se muito do jogo físico ainda, né? O forte era o físico. Então, como que ia fazer a parte de distribuição para as lojas varejistas que iam vender, para as lojas americanas. Era uma loucura para quem ia receber primeiro, né? Cara, você lembra disso, menino? Como é que era? O day one do jogo, aí às vezes comprava por um varejista que demorava para entregar, e a galera... Era a guerra. E o que eu vejo muito legal, foi migrando para o mobile, mudou essa lógica. Primeiro porque se tem uma atualização, vai para todo mundo. E até o tempo de vida de cada jogo mudou. Porque antes era o lançamento. Eu lembro quando a gente trabalhava a estratégia de lançamento, era, vamos fazer todo o buzz que a gente consegue fazer pro lançamento do jogo. Lançou, fala dele mais um tempo, taranã, depois vai ter um outro lançamento. E aí você vai pro próximo e tal, aí você volta um pouco em algum jogo porque teve alguma atualização e tal. Hoje, quando a gente olha pro Free Fire, pro COD Mobile e tal, para jogos de maneira geral, pro mobile... É que a gente chama de live service, né? Live service, é isso. Vai tendo sempre atualização e aí, um negócio novo e tal, a galera fica esperando isso.
Então mudou, né? Claro que ainda tem o mercado de console e tudo mais, mas esse mercado mobile, que é para onde eu olho muito mais, é outra lógica. E mudou muito também na questão dessa distribuição, né? Porque hoje todo mundo tem o jogo no dia 1, né? Então, Exatamente. Só se você fizer muita questão de ter o físico, hoje você pode chegar lá e baixar, né? E pode baixar. Qualquer jogo no dia 1 e é disponível para todo mundo. Exatamente. A curva de vida de um jogo é diferente, né? Muito. Que aí hoje o jogo ele dura 5 anos, 6 anos. Vai mesmo um jogo tendo atualizações e tal, patches e tal. Antes era o jogo lançou aqui, aí ele tem talvez uma atualização dali 6 meses, alguma coisa, e depois para e começa a falar de outro jogo, quando era o jogo físico, né? Até porque jogos que hoje podemos colocar assim, jogos que tem fim, né? Como você falou, o próprio God of War. Estamos aqui prestes do lançamento dele. Sim. Tá um hype enorme. Passou 1 mês e meio, 2 meses, passou ali a época, o pessoal já quer o outro. E eu lembro disso, eu lembro que a gente teve esse aprendizado, aprendizado que eu tive depois de muitos anos de trabalho. A tá? consultoria Então, aqui exclusiva. Aqui já um aprendizado que depois de muitos anos trabalhando em campanha de jogo, eu olhava muito para jogos famosos que a gente tinha lá na Warner. E eu fui percebendo que o que mais dava certo não era falar do jogo que já tinha lançado, que era muito bom, tipo Batman Arkham Knight, que, cara, é uma obra de arte, é maravilhoso. Se eu falasse dele, que já tinha lançado, sei lá, 1 ano, e se eu falasse um pouquinho do... Não lembro qual jogo agora, mas um jogo que ainda não tinha lançado, eu via nos views dos vídeos que o jogo que ainda não tinha lançado era muito maior. E a gente foi pensando, cara, vamos usar sempre a expectativa tanto como que tô driver. doido pra jogar agora o novo jogo que saiu, que é no mesmo universo do Batman Arkham Knight, dos filhos do Batman, né? Exato, eu vou esquecer o nome, sou um péssimo gamer que esquece o nome dos jogos, mas sim, eu tenho alguns amigos jogando que viram e estão adorando. Um spoiler que não é mais spoiler, o Batman morre no começo do jogo. Cara, como assim você conta isso pra galera, meu? Não ouçam, corta. E aí tá todo mundo ali, tá o Robin, tem a Batgirl, tem todo mundo, e é no cenário que foi feito também o Arkham Knight, assim, parece que tá bem legal. Cara, é muito legal. O Arkham Knight era muito legal. Eu lembro quando eu joguei na BGS de 2016, 2017, o do VR também. Acho que era Arkham VR que chamava, não lembro o nome. Cara, outra experiência muito legal. Assim. E acho que é isso que é muito legal quando a gente fala de games e de entretenimento como um todo. Você não tá falando de vender seguro de saúde pra pessoa. Você tá falando de um negócio que a pessoa consome desde criança, desde estar no nosso imaginário. Você fala do Batman, de um personagem, você mexe no lúdico. E apesar de todo mundo ter que consumir seguro-saúde desde criança. Ah, não, sim, também tem isso, claro. Mas é que é menos legal você falar com certeza, o mexe benefício. com o lúdico, né? Exatamente, você mexe com a paixão. Com a paixão, com a brincadeira. E tem um outro lado também que é muito mais difícil, porque se você faz um post falando algo sobre o Batman, que, putz, alguém fez uma pesquisa errada, o Batman dos quadrinhos de 57... tava de vermelho, sei lá, qualquer coisa, vai vir alguém e falar assim, nossa, não estava, eu tenho essa edição, então é uma comunidade muito exigente. Muito exigente e muito estudiosa, porque eu diria, porque o pessoal quer saber de tudo, nos mínimos detalhes, muito. E ainda mais nessa polaridade que a gente tá hoje, de DC, Marvel. Cara, muito. Tanto que tá começando agora no mundo dos games também, né, então... Tem essa polaridade toda. Então, se você erra um comentário aqui, cara, o pessoal vai já aconteceu, doido. inclusive. Já aconteceu. A gente administrava várias páginas de conteúdos da Warner e a gente era especialista. A gente estudava muito cada um dos jogos. Eu lembro de um até post imagino, que a gente fez... Ter essa parte de você errar, você tá publicando um jogo, deve ser exatamente, muito assim, mas tinha um jogo que assim, a gente era especialista, a galera que trabalhava com a gente em todas as áreas era especialista, a gente errou uma palavra, uma terminologia, que era, eu não vou lembrar, tá? Mas era tipo, ao invés de ninja, falamos samurai, alguma coisa assim. Cara, mas foi uma chuva de comentários assim em alguns minutos. É o fim, né? E a gente usou aquilo a favor, a gente falou, cara, muito bom estar testando você, e virou o jogo. Mas exige um nível, por isso que eu gosto muito de falar de marcas e games, que não dá, na minha concepção, pra marca olhar o gamer. Oi, gamer, você, você tá lá em cima, você tá muito distante. É um nicho diferente. O cara que joga Free Fire, ele tem termos, um perfil totalmente diferente do palavras cara. Que se usa só quando você tá ali no jogo com o pessoal jogando. Exatamente. Tem um próprio troca, vocabulário. família, tal. Enfim, no caso do Free Fire, cada um vai tendo a sua especificidade. Falando como você falou do início agora, pra quem tá começando nos jogos, conta pra gente um pouquinho do início da Coda, né? Você falou pra gente que começou ali, foi em Singapura ali
o nascimento dela. Isso aí, nasceu em 2011. O objetivo dela de atingir o mercado de uma certa forma que também era novo, né? Porque querendo ou não, o Total. mercado hoje é novo de games, né? Super, vai ter ainda muita coisa. Mas pra quem tá nos games, acho que 10 anos, 9, mas hoje pra indústria ele ainda é novo. Ainda é novo. Então tem com muita certeza. coisa pra gente poder agregar, né, nesse mercado, né? Nossa, Então, daqui 20 anos a gente vai falar, putz, lá em 2022 era tudo mato, é. já tá gigantesco, né? Então acho que ainda vai crescer muito. A Coda nasceu em 2010, lá em Singapura, focada nessa facilidade de trazer conteúdos digitais para as pessoas. Então as pessoas queriam comprar seu conteúdo digital e através da Coda compravam. Não era focada só em games ainda, que era a Coda Payments, né? Não era focada só em games, era de maneira geral. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que havia esse fit com o mercado de games. A galera de games queria ter mais facilidade na hora de fazer a compra do jogo. E aí eles foram entendendo, eu depois confirmo a data, 2013, 2014, que entrou a Coda Shop, assim, com o nome Coda Shop, para falar para o público de games. E aí foi expandindo. Em 2019 a gente começou a operação no Brasil. E desde então, hoje a gente está em mais de 60 países. E cresce cada vez mais. Assim. Então é um mercado muito grande que a Coda entendeu lá atrás que as pessoas querem, elas têm interesse, mas às vezes elas não sabem ou não tem como comprar. fora que começou em 2019. Em 2019 que eu já tinha gasto de roupinha pra personagem em jogo, não tá escrito, né? Exato. Cara, e é um mercado gigantesco. Quantas pessoas eu já não falei, falam assim, porque eu trabalho, né, com transação de jogo e tal, aí a galera compra skin. As pessoas compram roupinha no jogo? Como assim, né? Como assim? Você acredita, rapaz? Você acredita? Que Mas coisa. por quê? Aí você fala, senta aqui, deixa eu te explicar. Entendeu? É porque tem uma questão de identificação, você tem o seu time, você tem a galera que joga, aí tipo, cada um tem o seu. Às vezes você joga sozinho, mas você gosta de ter. Você gosta daquela cor. Por quê? Porque sim. Por que você compra o tênis tal? Porque o cara quer, ele gosta. Querendo ou não, é aquela questão que a gente falou um pouquinho até do metaverso, né? A pessoa se enxerga 100%. No jogo ali, ela quer personificar ela. Então, aquela... Exatamente. Ou personificar o que o pessoal compra de skin de palhaço, de boneco, de desenho. É uma loucura, né, cara? Total, você vai ver. E isso é muito... Não vou falar antigo, porque games é novo, né? De maneira geral. Mas a pessoa às vezes fala, nossa, mas compra roupinha pra joguinho de celular. Fala, cara, mas... A galera faz isso pra jogo de PC há quantos anos já? Com LoL, The Sims, com The Sims, com o WoW, enfim, vários jogos já tem coisa de transação dentro do jogo. Então, é isso, cada vez... E aí a gente percebe, com o mobile, isso se democratizou muito mais. Então, alcançou muito mais pessoas. E aí a gente começa a ter cada vez mais as pessoas entendendo, eu consigo comprar uma roupinha do meu personagem e jogar com meu brother. Uma das coisas que eu gosto de falar é que tem muito jeito de brincar, né? Muito jeito de jogar. Certeza. Tem quantos tipos de jogo? A gente tá falando aqui quase que só de jogo de tiro, né? Mas tem jogo de estratégia, tem o Tetris que a gente falou, tem, né, o Candy Crush. Tem o LoL. O LoL, enfim, tem muitos jeitos de jogar. E aí tem jogos que o God of War mesmo. Eu vou jogar God of War sozinho, né? No meu cantinho. Ou você vai lá e compra a roupinha do God of War no outro jogo, né? Ou você fala, não, mas eu gosto do Kratos, eu quero jogar com o Kratos, mas com a galera. Você vai e joga. É uma opção. Eu acho muito legal. E aí você, de novo, você fala com o cara que é fã, né? A gente fala de God of War, cara, você lembra do God of War lá de... Putz, eu lembro que eu jogava na casa de um amigo meu no PS2, será que era? Acho que era PS2, na época não tinha. Começou no PS2. Aí eu joguei o jogo e falei, cara... Quando eu cheguei no God of War foi uma loucura, né? Então, e até hoje eu lembro desse dia onde eu tava sentado na cadeira na frente do quarto dele, jogando aquele jogo daquele careca branquelo, esquisito. E eu falei, mano, o que tá acontecendo nesse jogo? Ele joga. Aí eu joguei tipo 20 minutos e falei, cara, isso é fascinante. Mas eu vou te falar uma coisa, eu joguei a primeira vez quando eu tinha 8, 9 anos, se eu não me engano, por aí, 10 anos. E foi jogar a primeira vez, né? Começa e logo na primeira parte do jogo ali tem as hidras. Sim. Você vai lá, você vê as hidras, você ficava doido. Você fala, meu, o que tá acontecendo? Tem 3 cobrões gigantes aqui, meu. Lá, você mata as hidras. Milhões de horas você vai matar as hidras. Matou a hidra, você não sabe onde ir. Eu lembro que eu parei um tempo de jogar porque eu não conseguia passar. Fazer. Aí tinha que comprar revista, e aí você descobre que tem que entrar na boca da hidra. Você já denunciou na cidade, né? Tem que comprar revista. Revista era um negócio jeito, que o pessoal tinha antes que você folhava. Era uma coisa muito arcaica. Mas eu lembro, eu tive isso quando eu migrei do PS1 pro Xbox 360, que foi uma grande... Eu falava que os jogos evoluíram tanto e era eu que precisava evoluir, porque tinha muito mais... Era esse controle, inclusive, aqui, né? Se eu não me engano. E aí já era muito mais difícil de entender. Aí demora. Claro, acho que é uma curva de aprendizagem de, sei lá, uma semana você pega.
Aí, mas tinha alguns jogos que tinham essa liberdade muito grande que eu falava, meu, o que eu vou fazer? Eu lembro que teve um jogo... Hoje, uma semana, o pessoal para de jogar o jogo. Viu? Para de jogar, às vezes menos. Eu lembro que teve um jogo, absolutamente pessoal esse relato. Teve um jogo que eu joguei uma vez, eu não entendi o jogo, aí eu parei de jogar, eu tava já na Warner, tava lá, joguei ele 15 minutos, não entendi o jogo, falei, muito difícil esse jogo, que era o Sombras de Mordor. Não entendi esse jogo, parei. Depois de um tempo, ia lançar o Sombras da Guerra, que era a continuação. Falei, não, deixa eu jogar de novo Sombras de Mordor. Virou um dos meus jogos favoritos. Que ali eu entendi o que eu precisava fazer e tal, como é que era a curva de aprendizagem, porque tem uma coisa de... Você não vai sair, vai direto no boss. Você vai fazendo um crescimento e tal. E virou um dos meus jogos falando favoritos. isso daí, muita gente vai se identificar, por exemplo. Eu mesmo tive essa parte com um jogo, não sei se você conhece, chamado Heavy Rain. Putz, maravilhoso. Eu joguei... É uma obra-prima esse jogo pra mim. E eu joguei, tinha 15 anos, 16, 17 anos por aí. Não entendi nada. Falei, o que tá acontecendo aqui? Fui jogar agora com 20 e poucos anos, aí eu chorava o jogo todo. Você sabe que esse é um jogo que eu queria muito jogar. Falei, quando eu tiver um PS4 eu vou jogar. Aí eu peguei o PS4, comprei esse jogo. Eu joguei 10 minutos, desliguei e falei, eu não tenho estrutura emocional pra isso. É complicado. Não tenho estrutura emocional. Eu sabia o que ia acontecer logo no começo, que o cara sequestra e tal. Aí antes de chegar nisso... Sem spoiler. Não, sem spoiler, juro, é 15 minutos de jogo. Eu desliguei o videogame e falei, não sou obrigado, a vida é muito cruel e eu não vou fazer isso aqui comigo. O jogo todo, cara. E eu gastei, sei lá, R$150, né? Porque era ele junto com o... Era um bundle com outro jogo deles. O Beyond, né? Beyond Two Souls. Que eu joguei, adorei. Mas eu queria muito jogar o Heavy Rain. Falei, não, o Heavy Rain eu vou deixar pra depois porque eu quero muito. Falei, não dá. E olha como é legal, né? Mas o Heavy Rain pega muito. Cara, né? e é isso. O game é um negócio que, cara, mexe com paixão, com contação de história. É muito legal. Então trabalhar com isso é muito gratificante. Você tá trabalhando com um negócio que é divertido pra caramba. Falamos bastante aqui da parte desse mercado brasileiro. Conta pra gente desse início da Coda, como ela chegou aqui no Brasil e como é que foi essa parte para ela se inserir no mercado, né? Porque, querendo ou não, o brasileiro hoje é um dos públicos, se não o maior, que acaba consumindo esse tipo de material, né? Perfeito. Para chegar no mercado brasileiro, é sempre feito vários estudos, né? A gente tem um time de dados muito empenhado lá em Singapura para entender quais são os próximos mercados para qual a gente vai expandir. Vir para o Brasil foi uma decisão muito fácil, porque a gente via que era um mercado que estava crescendo muito em mobile e crescia muito em consumo mesmo de mobile. E aí ainda tinha um plus, é um mercado pouco bancarizado, né? É um mercado que as pessoas não têm muito cartão de crédito, as pessoas querem consumir, a gente vê que as pessoas consomem e muitas vezes elas não têm como. Aí foi uma decisão muito fácil, a gente tem que estar lá. E a gente começou em 2019 e aí o nosso grande trunfo em todos os mercados que a gente está, e eu vejo isso muito no Brasil, é a gente fazer as parcerias certas. Então a gente tem ótimos acordos com as publishers, com as desenvolvedoras dos jogos, por exemplo, com a Activision para ter o Call of Duty Mobile na Coda, e a gente tem ótimos acordos com os meios de pagamento locais. Então no Brasil a gente tem Pix, tem cartão de crédito, tem PicPay, e aí você vai dando, então você está no meio do caminho essencial para esse jogador. Você tem os jogos que ele quer e você tem o acesso também ao meio de pagamento que ele quer para fazer aquela compra. E aí foi assim desde 2019, aí achando o melhor jeito de fazer, fomos tendo cada vez mais jogos, cada vez vai chegando jogo novo e tudo mais, e aí vai expandindo para novas comunidades onde você consegue entrar e explicar o que é a Coda e tudo mais. A gente está, por exemplo, desde o começo do ano com os jogos da Riot. E aí é uma outra comunidade que a gente não tinha muito acesso. E temos feito cada vez mais trabalhos. É um outro universo, e assim, o cara gigantesco, que joga, né? Gigantesco. O cara que joga Valorant é o mesmo cara que joga Wild Rift? Às vezes pode até ser, mas é difícil, né? Mas é difícil, são públicos diferentes. O cara que joga LoL, ele pode até jogar Wild Rift também, porque às vezes ele tá fora do PC e quer jogar uma partida. Mas é isso, quando você fala de jogos da Riot, você não tá falando do mesmo cara. Então são perfis da mesma categoria, né? Cada categoria. Exatamente. E às vezes você tá falando até com o mesmo cara, mas em perfis diferentes de jogo. Às vezes o cara gosta muito de jogar Valorant, é viciado em Valorant, gasta em várias skins do Valorant, mas o Wild Rift ele joga for fun e fala, não vou gastar no Wild Rift porque eu jogo no meu mundo. E fora que parece que tem um switchzinho na nossa cabeça, né? Tá no meio ali do Valorant, você tá falando na forma, na gíria, no linguajar do pessoal ali. Exato. E mudou, vai jogar LoL, é outra parada também que você já começa a conversar de outro jeito. É um outro jeito são outros códigos, outro jeito de brincar. Às vezes são outros amigos que jogam.
É muito difícil ter pessoal que joga o mesmo jogo e seguir. E seguir, né? Eu tenho alguns amigos que jogam comigo os mesmos jogos. Um deles é Valorant, inclusive faz tempo que eu não jogo, eles me expulsaram porque eu jogo muito mal, mas eu adoro jogar. E, assim, eu lembro que é legal, eu joguei... mas jogar bem é difícil, né? Eu não sei como é que as pessoas fazem. Sinceramente, eu nunca entendi alguém conseguir ter calma e não errar o tirinho no cara da frente. Porque assim, quando eu e mais um, eu começo a tremer. Não pode, eu posso ter tantas horas de jogo. Cara ali já... Eu falo, não, agora vai. Ai, caramba, a galera tá me vendo. Ai, morri. Ai. Você é o último que sobra. Quando sou eu que sobra e tem mais 3 no outro lado, eu já vou completamente desistido. Eu já falo, vambora, vai. Né? Eu já solto a arma, quase falo, vambora, pessoal, só acaba com isso. Eu não tenho essa estrutura emocional. Tanto que eu vejo pro player, cara, como que a cabeça desse cara está funcionando neste momento? Eu não tenho estrutura emocional, assim. Então, pra mim, eu adoro jogar. Mas eu sei que eu não vou ser um profissional. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. E era muito engraçado, porque às vezes você entra numa comunidade que a galera tá querendo jogar sério, né? E aí eu jogando igual um palhaço. Ninguém quer perder, né? Ninguém pode ser até eu. Em Joaquim Pô, Até eu também não queria perder. Eu tava jogando sério, sabe? Eu tô tentando aqui. Só que o nosso sério parece que não é sério. Só que eu sou ruim, entendeu? A gente tinha um amigo meu que jogava comigo, e aí eu acho que é muito legal isso da comunidade, né? A gente jogava e ficava trocando ideia, aí tinha round que tava, sei lá, 12-1, e a gente tava com 12, né? 12, até 13, né? Acho que é isso. Tava 12-1. Aí eu falava, vamos ganhar, hein? Cara, esse cara é muito amigo meu até hoje. Ele ficava dias sem falar comigo. Ele falou assim, porque você tá zicando o jogo. E até isso vira meio que zoeira. Aí quando começava a estar, sei lá, meio empatado, eu falava assim, não vou falar nada, porque depois se perder, a culpa é minha. Aí puta, é muito legal, né? Vira até expressão. Mas, pô, muito obrigado aqui, Rafa, pelo papo. Pra você ver, quando o papo é bom, o tempo voa, né, cara? Mas nem tinha começado ainda. E vou pedir pra você deixar aí suas redes sociais e falar o que o Rafa planeja pro futuro aí, junto com a Coda, e qual que é a visão, né, do mercado e dos games aí. Boa, vamos nessa. Bom, eu sou o Rafa Negrão, Rafa com PH, em todas as redes sociais, e a Coda você procura lá, Coda Shop _BR, e você vai achar também as nossas redes. Tem um monte de conteúdo legal. A gente tem investido muito em vídeos curtos e tudo mais. Então tem muita coisa bacana de diversos jogos. Que é isso, a gente quer estar cada vez mais próximo da comunidade, vendo como que a galera consome, o que a galera gosta de ver. Porque a gente gosta, assim, isso é uma coisa que eu falo com certeza. A galera que trabalha na Coda Brasil, na Coda como um todo, mas a Coda Brasil que é que está mais próximo de mim, é apaixonada pelo que a gente faz. É apaixonada por games, cara. O patrão já deposita o aumento dele, porque tá puxando um saco aqui. Mas é verdade, né, nóis. pessoal? Mas é verdade, quando você ama o que faz é diferente, né? Cara, é outro esquema, é muito mais... As coisas fluem muito. Porque é isso, trabalhar dá trabalho, né? Tem muita coisa pra fazer. Mas, cara, você gosta de ver aquela comunidade engajando com aquilo, aí vai dando gás e a gente adora fazer isso. Obrigado, Rafa. Valeu, pessoal. Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre 2 pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente! Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution.